pessoas, mais uma vez aqui no Sigma, neste estúdio que está revolucionando a comunicação audiovisual na cidade de Anápolis e no estado de Goiás. O nosso podcast Livro Aberto no Pod7, também do site 7 Minutos. Hoje, de frente comigo, uma pessoa que sempre foi requisitada a estar aqui. Ele que é um grande legislador, ele que é um grande empresário e sempre, posso dizer, um grande trabalhador. De frente comigo, Dominguinhos do Cedro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Bento, por estar aqui com você, cumprimentar o Lucas, a Fernanda, que está aqui nos acompanhando também. É um prazer estar aí falando com você aí, junto também nos 7 minutos, né? Então, Dominguinhos do Cedro, Domingos de Paula de Souza. Esse nome, a origem do seu nome, veio de onde? Domingos Paula de Souza, né? Na realidade, foi uma homenagem que meu pai fez a um irmão dele, um tio, né? Meu pai tinha um tio que era muito querido e esse tio morreu muito cedo, morreu com 17 anos, aí meu pai fez uma homenagem dando o nome, eu sou o caçula da família, dando o nome do caçula da família de Domingos Paula de Souza. Vocês são quantos irmãos? Nós somos nove irmãos. 2 morreu, eu nem cheguei a conhecer. Era 7, cerca de 8 anos atrás. Eu tenho uma irmã que é falecida também e hoje a gente é 6 irmãos vivos. Vamos falar o nome deles aqui? Vamos, meu irmão é... O mais velho, né? A mais velha, né? A mais velha é a Divina Ferreira de Paula. Depois mora em Anápolis? Sim, mora lá no Bairro de Lourdes. Aí depois tem a Dinaí, também que é moradora do Bairro de Lourdes. Aí depois vem essa que é falecida, que morava em Padre Bernardo. Qual o nome dela? É Maria de Lourdes. Teve quantos filhos a Maria de Lourdes? 2 filhos, o Creuto e a Leidiane. Aí depois mora em Anápolis ou lá em Padre Bernardo? Não, mora em Padre Bernardo, hoje é falecida, né? Não, mas os seus sobrinhos moram lá? Um mora lá e a outra mora aqui. Um mora em Padre Bernardo e a Leidiane também, que mora aqui e mora ali no Primavera. Aí depois tem o Malaquias, né? Que é meu irmão, ele tem uma filha só, que é a Tatiane. Aí depois vem a Marli, que é moradora do Bairro de Lourdes. Depois vem o Tamirim, que você conhece. Demais da conta. Mora na Santa Maria. Gosto dele, rapaz. E eu, né, que sou morador do Bairro de Lourdes, e costumo dizer que eu tenho uma casa, o Bairro de Lourdes, depois minha segunda casa eu já comprei também. Fica aqui no Vivian Park. Eu acho que muita gente já tem essa casa lá também, para poder ter a morada eterna, né? Então, você sabe o nome dos seus sobrinhos todos, não? A maioria, sim, né? Eu não tenho muito sobrinho, não. Eu tenho a Leidiane, o Creuto, que é por parte da Lourdes. Aí tem o Vinícius, o Vitor, que é por parte da Divina. Tem o João Paulo e a Camila, que é por parte da Marli. Meu irmão Tamirinha tinha só um, que é o Hélio, ele já é falecido, né? E eu que tenho 5 filhos, né? Você tem 5. Vamos falar deles daqui a pouco. Mas vamos falar, você chegou a conviver com seus avós? Não, eu só conhecia a minha avó por parte da mãe, que o nome dela era Jerônima, né? Dona Jerônima. E por parte da minha mãe, engraçado, minha mãe tem 86 anos e as mulheres lá vivem até 100, 110 anos. Que bacana. Né? E quando eu conheci minha avó, eu já tinha 96 anos, depois, mais uns 7 anos, depois ela faleceu. Mas qual a lembrança você tem dela? A lembrança de uma senhorinha que trabalhava muito, né? A vida dela, aliás, a vida da nossa família sempre foi um desafio em busca de crescimento, de se afirmar na sociedade. E minha avó foi um retrato disso, né? E a sua mãe? Hoje ela está com 86? Minha mãe tem 86 anos. Qual é o nome dela? Ana Maria de Souza. Ana Maria de Souza. Minha mãe, quando casou com meu pai, ela tinha 13 anos de idade, né? Quer dizer, se fosse hoje, não poderia, né? Seria um crime. Seria um crime, né? Ela é natural de Ipameri. Ipameri. Né? Ipameri. E veio pra cá junto com meu pai. Sempre morou na zona rural. A gente morou ali... A gente não, porque eu não era nascido ainda, né? Minha mãe e meu pai, na região Niquelândia. Aí depois morou aqui na região de São Francisco também. Aqui na região ali da Cebrasa, trabalhou no Arroz Brejeiro. A lembrança que você tem do seu pai é sempre assim, de uma pessoa trabalhadora, braçal, com essa dificuldade toda.
Ah, meu pai é muito humilde, cara. Meu pai... Ele está vivo ainda? Não, meu pai é falecido, já tem... Qual o nome dele era? Cândido Ferreira de Souza. Nome bonito, né? Cândido. Meu pai faleceu no ano 2002. Não foi tanto, não tem 21 anos, não? 21 anos. E meu pai, analfabeto, né, junto com a minha mãe, sempre lavrador, trabalhador. Aquele povo de antigamente, só que deu de pequenez, bebia, né? Né, Bento? Bebia, fumava. Inclusive, meu pai, quando era pequeno, ele até tentou me incentivar a fumar, porque a gente trabalhava na roça aqui perto, né? Queria que você fumasse. Para poder espantar mosquitos, Era né? desse jeito. Você não aprendeu, não, né? Não, graças a Deus eu tive uma mente muito boa. E comecei a trabalhar cedo com meu pai. Idade, nós, todo mundo de 4 anos, já na roça, já trabalhava de boiava milho para tratar dos porcos, galinha. Vim para a cidade com 6 anos de idade. Eu já vendia geladinho na porta de escola. Ai, bacana, hein? Serve bem ali na antiga rodoviária, eu já vigiava carro ali também. Vigiou o carro também? O Edmilson, rapaz, me contou uma história aqui. Também ele vigiava carros, rapaz. Ele fala que ele tem uma gratidão muito grande pelas pessoas no qual ele vigiava o carro. Você foi engraxado, não? Chegou a ser engraxado? Fui engraxado também. Inclusive engraxei já o sapato do ex-prefeito, hoje falecido, Ademar Santillo. Você chegou a ser engraxado dele. Cheguei a engraxar, entrei na prefeitura uma vez, engraxei o sapato dele. E vigiei carro, depois eu trabalhei de ajudante de pedreiro, né? E depois eu aprendi a profissão de pintor já com a idade aí de uns 13, 14 anos. Minha vida foi muito engraçada, porque eu amadureci muito cedo a minha mente. Eu pus na minha mente que eu queria vencer, e para poder vencer, a gente precisava trabalhar. E aí eu não adaptei nem a bebida, nem cigarro, nem nada. Porque nem a jogos? Não, todo o dinheiro que a gente pegava, eu passava para minha mãe e eu fazia despesa de casa. Então eu assumia a despesa de casa com 10 anos de idade, todo o dinheiro meu eu fazia despesa de casa. E eu lembro que eu tinha... o meu guarda-roupa era uma caixa de papelão. Olha que bacana. Né, com um pau atravessado, aonde que eu tinha uma camisa de sair e uma calça. Aí eu tinha umas 2 calças velhas de trabalhar. Naquele tempo eu tinha um quichute e uma botina. E uma chinela. Dava um chulé, né? Quichute. Quichute, gente. Corta pra mim aqui. Vamos falar desse quichute. Quem não calçou quichute não jogou bola. Se você não calçou quichute, você não sabe o que é, né? E o chulé? Nossa Senhora. E você amarrava ele na canela? Ou você amarrava ele, dava 3 voltas embaixo dele? O cadastro é muito grande, né? Você amarrava e ainda amarrava. Eu, como sempre tive uma canelinha muito fina, dava umas 4 voltas ainda na canelinha. Você chegou a jogar futebol? Gostava de jogar um futebolzinho? Eu joguei muito tempo bola. Inclusive, teve uma época que eu tinha um espaçozinho, eu brincava lá no Anápolis, né? Inclusive, sou torcedor do Galo por causa disso. Mas só que chegou uma fase da minha vida, com 16 anos, eu parei de jogar bola, porque tinha uns meninos que machucavam muito quando jogava bola, e eu não tinha espaço para machucar, porque se eu machucasse, eu não tinha como trabalhar, e eu fui pai muito cedo, com 17 anos eu já fui pai. Se porventura eu machucasse, quem ia tratar da família? Então, assim, até estudar eu tinha dificuldade, porque... A sua vida você foi muito precoce, as coisas aconteceram muito rápido com você. Às vezes eu estava estudando, mas eu tinha que trabalhar em outra cidade. Entendi. Aí eu largava de estudar e optava por trabalhar, porque eu tinha que sustentar a minha família. Mas só que eu tive uma coisa muito boa na minha vida, sempre fui muito abençoado por Deus. Benção, graças a Deus. Fui muito abençoado por Deus e as coisas foram acontecendo muito rápido. Eu, com idade de 14 anos, eu trabalhando em obra, eu fui aprender a profissão de pintor. Com 18 anos eu comecei a prestar serviço a algumas empresas na cidade, que inclusive trabalhei muito tempo na TCA, ninguém nem sabia. O Lucas me lembrou de você na TCA, eu falei, quero trazer aqui o Dominguinhos do César. Não, Dominguinho, puxa vida, o Dominguinho é um cara que está aqui no meu coração, lá, trabalhou na TCA, o seu Laci, gostava muito dele, aquele pessoal, tudo. Eu tive o prazer de trabalhar na TCA junto com o Laci e conhecer um grande homem chamado Miguel Braga. O Miguel, ele tinha o dom de tocar nas coisas e as coisas transformar. Virava ouro. O Miguel, ele multiplicava. Onde que o Miguel chegava, ele multiplicava as coisas. Eu trabalhei com o Miguel quase 14 anos. Eu tenho um pote de mel lá que ele me deu. Rapaz, antes daquele acidente dele, me deu um pote de mel, me ligou lá, rapaz, na rodoviária. Bento, sobe aqui que eu quero
negócio para você. Eu subi, chega lá, um pote de mel. Se a gente, espetacular, né? A gente fez o novo terminal, né? Eu vi a igreja do Miguel nascer aí. Também a chácara que tinha para fazer os cultos, fazer os encontros aí na igrejinha. E aconteceu um fato muito interessante entre eu e o Miguel. Porque aí eu comecei a prestar serviço, eu prestava serviço para a Ambev, para o Teuto, Neoquímica, o Ducto e a TCA. A TCA eu trabalhava mais à noite. E foi no ano de 2001, eu precisei de fazer uma cirurgia. E é uma cirurgia delicada que o homem nem gosta de tocar no assunto. Naquele tempo eu andava muito de moto, eu tive problema de hemorroida. E eu rapidamente arrumei para poder fazer a cirurgia. E ninguém sabia. Engraçado que eu estava no Teuto lá, a Adriana me ligou, a Adriana, secretária do Miguel, falou, o Miguel quer falar com você. Eu falei, agora? Ela falou, porque geralmente eu não me chamava, eu falei, não, vou passar aí. Era mais ou menos 3h30 da tarde, eu fui. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, pode entrar aqui, o Miguel tá te esperando. Aquele leitinho que sempre ela se via na sala dele. O leite era ele sagrado. dava uma dor de barriga na gente. Leite sagrado. Docinho. Aí o Miguel, quando eu entrei e falei, ô Miguel, e aí, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Não, eu te chamei você aqui que eu quero fazer uma oração para você, que você vai fazer uma cirurgia amanhã. Olha só, viu? Você nem sabia. Não, Você sabia que ele sabia. ninguém sabia. Eu não sei de onde que o Miguel ficou sabendo aquilo. Aí ele pegou, fez a oração e tal. Aí quando acabou de fazer a oração, tudo, eu falei assim, eu não chamava ele de pastor, eu chamava de Miguel, porque eu tinha intimidade. Eu falei, Miguel, quem te falou isso aí? Ele falou, foi o Espírito Santo que me falou que você vai fazer uma cirurgia. É claro que ele não falou a cirurgia que eu ia fazer. Não, mas falou que você ele falou assim, não, mas o Espírito Santo me falou que você ia fazer uma cirurgia, eu chamei você aqui para poder fazer essa oração e dizer para você que em nome de Jesus vai dar tudo certinho, você vai fazer. Que bênção. E assim, aquilo ficou marcado na minha vida. Quando você era criança, o que te marcou? Alguma brincadeira de criança, você lembra de alguma brincadeira? Assim, sim, quando era criança. Me conta uma coisa assim que você gostava de fazer. Uma coisa que a gente fazia muito é jogar bet na rua. Nossa, aquele cachinodé, como é que era? Batia bet. Geralmente eu jogava bet de 5h30 até 6h30 da tarde, que era a hora que já chegava do serviço, né? Ou se não, final de semana, eu jogava muito bet, jogava bolinha de gude. Bom, hoje as crianças não sabem nem o que é isso, né? Brincava de jogar lápis, né? Ganhava. E eu, graças a Deus, toda a vida eu fui muito abençoado. Tudo que eu ia mexer, eu sempre ganhava muito, Dava sabe? certo. Eu ganhei muita bolinha dos outros meninos, muito lápis, tudo que eu ia mexer, Deus me abençoava. Lembra da sua primeira professora? Sim, lembro da minha professora. Se eu te falar, você não acredita. Irmã do seu Laci. Ah, é? Qual o nome dela? Estou tentando lembrar o nome dela aqui. Só sei que ela mora ali no Jundiaí. Ali... Qual era a escola que você... Escola Deputado Zé de Assis, né? Zé de Assis. Ela morava ali do lado da escola adventista. Ela é irmã do seu Laci. Eu lembro da minha primeira... Ali, né? Quando eu tinha uns 13 anos, eu, como todo adolescente e como toda criança, fui apaixonado por uma professora também. Essa é o seu nome dela, que é a Fátima. Dona Fátima. Lá no José de Assis. No José de Assis também. Bacana, rapaz. Hoje, quando você fala o José de Assis, o que te recorda? O que eu me recordo do José de Assis? Um lugar onde deu a oportunidade de estudar, de começar minha vida trabalhando na porta, em um lugar que eu, junto com o prefeito Roberto, a gente está querendo resgatar e transformar aquela escola que está precisando de uma grande reforma. Festa junina, você lembra das festinhas? Nossa, aproveitei muito festa junina. Você dançava muito? Dançarino de primeira, viu, Bento? Inclusive, dancei muito em vários lugares, ali no Pau-Terra, no Dior, né? Forró do Dior. E a vantagem, nesse tempo, eu andava de a pé, né? Eu saía lá do São José e ia para o Bairro de Rua de madrugada de a pé. Rapaz de 14, 15 anos, tinha um salão de dança lá na Geara, chamava Sândalos também. Então, assim, atravessava isso tudo de a pé, naquele tempo não tinha tanto perigo igual tem hoje, né? E tinha as festas nas casas, lá na Comercial mesmo, tinha um pessoal lá que, Silvani, Silvia, tinha um pessoal lá que tinha umas meninas que eram gêmeas, eu não sei se era... Silvia e Silvani, era essas? Não? É verdade. Cirlei, eles faziam festa na casa deles. E sem contar que no JK tinha a fábrica de farinha, que é a fábrica de som que a gente chamava, e no Bairro de Lourdes tinha um famoso Inferninho. Esse, de vez em quando, um entrava na facada lá no Bairro de Lourdes. O pessoal que não sabe, no Forró do Dior era assim, uma vez eu fui entrar lá, aí o camarada que trabalhava na portaria, eu e o Edinho Cardoso,
Que Deus o tenha, o Edinho, né? Aí, na hora de entrar, rapaz, lá no Forró do Dió, o camarada da portaria falou, você tá armado? Eu falei, não tô não. Ele falou, então, tamo aqui uma faca, não pode entrar sem faca. E sem contar, tinha o Reni noivo ali na praça do Manuel O Reni foi né? depois, né? A dona Reni, rapaz, ela... Mas me diz uma coisa, assim, nesse primeiro trabalho seu, o que você já foi economizando, que você foi guardando, que você imaginava, olha, eu vou precisar... Ou você era daqueles gastador? Chegar... Não, eu nunca fui gastador. Eu lembro que quando comecei a ganhar um dia, foi na época que transformou o real para o RV. Né? Você deu uma mudança, né? Na mudança, e eu trabalhava no Andercel, e eu já era, esse tempo eu trabalhava de pintor, e aonde que eu sempre fiz uma diferença em relação aos outros trabalhadores, porque geralmente o pessoal trabalhava das 7 às 5. Eu não, eu trabalhava até às 10 da noite. Eu sempre gostei de trabalhar. Adiantava o serviço. Eu sempre gostei de trabalhar sábado, domingo, Natal, feriado, Ano Novo, dia de finado. Eu sempre gostei de trabalhar. E carrego isso até hoje. Quem trabalha comigo sabe. Eu chego na cama geralmente 7h30 da manhã todo dia. Se for preciso de trabalhar, igual eu já trabalhei final de semana lá, eu mesmo vou lá e faço o que tem que fazer. Eu gosto de ver as coisas acontecer. E eu costumo dizer, o que você dá conta de fazer hoje, não deixa para amanhã não, faça hoje. Às vezes não tem oportunidade de fazer. Exato. E aí, quando eu estava trabalhando no Andercel, na época tinha um outro pintor lá, e ele bebia cachaça, mexia com droga, sabe? Coitado, e ele me via trabalhando sábado e domingo, aí ele falou assim, cara, você é doido. Eu falei, não sou doido não, eu quero vencer na vida, eu tenho um propósito, eu tenho vontade de ter uma moto, eu tenho vontade de ter um carro. Aí ele falou assim, nossa, eu já tive isso tudo, só que eu acabei com tudo. Falei, cara, eu não tive não, mas o dia que eu tiver... Eu vou segurar. Eu vou segurar. Engraçado que 5 anos depois, esse rapaz virou meu funcionário, né? E hoje, graças a Deus, o sonho que eu tinha vontade de ter como criança, eu consegui realizar todo. Igual a música do Roupa Nova, né? Compro o que a infância sonhou. Isso é bacana. A sua primeira bicicleta, lembra dela? Lembro. Não vai falar que é monareta, não. Monareta. Qual a cor dela? A monareta verde. Verde. Mas confesso aqui que eu nunca gostei muito de bicicleta, não. Não? Não. Eu preferia ir de a pé trabalhar do que ir de bicicleta. Deu de pequeno, eu andava de bicicleta, sei andar até hoje, mas a minha preferência toda a vida nunca foi para bicicleta, não. E eu sou apaixonado. Eu tenho 4 bikes, cara. Eu sou viciado em bicicleta. Mas é porque eu trabalhava até tarde, né? Então, não podia. Mas que eu não gostava muito de bicicleta, porque às vezes você ia trabalhar, o pneu da bicicleta furava e você tinha que carregar você e a bicicleta ainda. Aí, você não gostava. Você teve um filho, você tinha 17 anos. Uma filha, né? Uma filha, né? E você casou com a mãe dela ou não? Na realidade, a gente era juntado, né? E a gente viveu durante 34 anos. Inclusive, 34 anos? Eu separei recentemente, mas já estou tentando casar com ela de novo, né? Assim... Mas conta, como vocês se conheceram? Foi ali no José de Assis? Foi numa festa? Foi... Não, eu conheci... Lembra aí? Eu lembro. Você participou de um grupo de jovens da igreja? Mas quando eu conheci a minha ex-esposa, Geni, eu tinha 11 anos de idade. Ela já tinha 17 anos. Eu conheci ela e depois a gente passou uns 6 anos sem ver. Aí depois, quando eu vi ela de novo, eu já estava rapazinho, né? E aí eu fiquei ali toreando, como a gente fala, né? Para poder tentar namorar. E ela sempre fala, não gosto de criança, não. Eu falei, não sou criança, não, eu sou homem, inclusive. Quem faz despesa de casa, tem tudo aqui é eu. Cheio da moral. E aí ela deu uma oportunidade, a primeira oportunidade que me deu, eu carimbei e a minha menina já nasceu. Foi fatal. Foi legal, como diz outro, foi gol, papo. E aí... Fez um gol de primeira. Um gol de primeira. E aí meu pai, naquela época, falou assim, você fez a criança, agora você vai ter que assumir. Olha aí, hein? Aí eu peguei e a gente juntou. Aí juntou, nasceu, logo em seguida, carimbei outro, aí depois veio outro também. E aí a gente tem 4 filhos, né? 4 filhos. 3 mulheres e um homem. Né? Tem, eu tenho 3 netos, né? 3 netos. Vamos falar o nome dos netos aqui, lembra aí? Lembro, cara. Não, lembra aí pra mim. Eu tenho a Sofia. Quantos anos? A Sofia tem 9 anos. 9 anos. Né? Eu tenho também a Mariana. Mariana. O nome da minha primeira neta, que também tem 10 anos. Na realidade, a Mariana, ela é filha do meu enteado, mas eu considero como neta, né? Sim. Ela tem 13 anos.
Aí eu tenho o Davi e o Nicolas. O Davi tem 4 e o Nicolas tem 5. E eu também tenho minha filha pequenininha, que é o amor da minha vida, que é a Ana Júlia. A Ana Júlia vai fazer 5 anos. 5 anos. Depois já dos 44 anos. Mas é de outro relacionamento? Outro relacionamento. Ah, não é com a primeira esposa? Não, não é não. Tá bom. Eu tenho 2 filhas que é de outro relacionamento. Né? Na realidade, eu sou muito natural e simples. Você sempre teve filhas mulheres? Eu falo a linguagem que as pessoas entendem. Na realidade, a Flávia foi uma pulada de cerca que eu dei. Como você sempre pimbou? Aí pimbou. Sim, sempre marcou os gols? Não falo isso, não tenho orgulho. Não, mas é sério. Mas aconteceu e eu tenho uma qualidade. Eu posso ter defeito como homem, mas não tenho defeito como pai. A Flávia, assim que eu fiquei sabendo que aconteceu isso, a mãe estava grávida, eu sempre paguei pensão e depois que a minha situação melhorou, eu comprei uma casa para ela. Hoje ela é casada, mora na casa que eu comprei. Inclusive a Ana Júlia também, ela tem 5 anos, eu já comprei a casa dela. Então, assim, não me orgulho de ter acontecido isso, mas eu nunca deixei um filho meu na mão, não. Eu tenho minha responsabilidade como pai. O seu primeiro empreendimento foi na área atacadista, supermercado, varejo, tal, que você tinha um supermercado, né? Sim, meu primeiro empreendimento foi a minha empresa que eu montei, né? Eu tinha uma empresa de pintura e limpeza. Tá. Eu cheguei a ter 380 funcionários. Nossa! Né? Prestadora de serviço. Prestadora de serviço. Aí eu prestava serviço para a Ambev, né? Antigamente era Sebras, depois virou Ambev. Aí a TCA eu já comecei a prestar serviço para ela através da empresa também. Aí Teuto, Ducto, Neoquímica, as empresas que eu fazia serviço para ela já foi através da empresa. Cheguei para a África também, né? Fui lá em Angola. Ah, você foi para a África? Eu fui em Angola em final de 2004. Mas já foi contratado a empresa para trabalhar lá? Eu fui com uma parceria com a Teuto, eu fiquei lá 8 meses. Aí assim que a gente voltou lá da África, da Angola, meu irmão estava fazendo um supermercado lá no Bairro de Lourdes. O recurso dele não deu para terminar e eu entrei de sócio com ele, a gente montou o supermercado Cedro, né? Aí o supermercado Cedro eu toquei no final de 2005 até 2009. Angola é um dos países que fala português, então vocês português. Não tiveram problema lá, né? Não teve não. Mas português... lá você não arrumou nenhuma namorada e deixou um angolanozinho por lá? Não, esse lá não teve problema não. Eu fiz um voto de castidade, né? Onde eu fiquei lá 8 meses. E não legal tive, isso. E não tive não, porque lá era muito perigoso em relação à doença também, né? Então... E eu já tinha feito um compromisso com a esposa também de quietar. Mas é só uma curiosidade minha, não tem... Não, mas aqui, quem me conhece, se eu tivesse feito, eu chegava aqui e falava também. Não tem dificuldade, não. No comércio, você ficou um tempo, depois vocês fecharam, venderam? Não, o comércio eu fiquei até... Quando foi no final de 2007... Eu me filiei num partido, através do Frei Valdair, para poder ser candidato a vereador. Aí quando eu filiei, eu já conversei com meu irmão, falei, independente se ganhar a política ou não, eu vou voltar para a obra, porque eu não vou mexer com comércio mais não, porque comércio é uma prisão. Da forma que eu trabalho e da forma que eu gosto de conduzir as coisas, eu fico 24 horas dentro. Então, eu chegava no mercado 7 horas da manhã e ficava até 10 da noite. Aí de domingo, você fecha 2 horas, eu fechava e ia embora dormia. Então, assim, eu não estava vivendo, eu estava vegetando. Aí eu falei para ele que independente de ganhar eleição ou não, eu tinha feito até um compromisso que eu ia para o Pará, a gente ia fazer lá um condomínio de 380 casas, para uma empresa aqui de Anápolis chamada Domus Construtora. E eu não tinha muita noção do que era política, porque eu fui convidado, né, e coloquei o meu nome. Só que aí fiz aquela disputa de eleição de 3 meses que era naquela época, né? Uma disputa cerrada, né? Onde que no começo o Frei Valdair estava bem, ele e o Ridoval, depois eles arrumaram aquela briga. O Antônio sobressaiu, ganhou a eleição e eu tinha sido eleito vereador também. A sua primeira tatuagem, tinha aquela marca daquela sandália famosa ou era foi de uma varinha de... Você lembra da sua primeira tatuagem?
Eu lembro. Foi nas costas, na popa, nas pernas? Eu lembro. Meu corpo não tem nenhuma tatuagem. Sua mãe não te passou nenhuma tatuagem, seu pai? Não. Rapaz, você foi um menino que... Como é que você conseguiu isso? Porque, rapaz... Assim, poucas crianças não tinham tatuagem naquela época, né? Não recebiam uma tatuagem. Quando eu fui entendendo, eu tinha vontade de ir pro exército, né? E na polícia. Naquela época, quem quisesse ser militar não poderia ter tatuagem, não. Uma tatuagem que eu falo é aquela. De apanhar? Não. Tem que falar a linguagem simplificada. Ou era sandália havaiana ou era fio de ferro. Não, minha mãe batia, na realidade... Era de quê? Conta pra mim. Eu tenho uma curiosidade dessas tatuagens. Você sabe a gente tomava soro, não tinha aquele negocinho de soro, fazia aquelas pinhorinhas trançadas. Rapaz, aqui doía. Aqui dói, nossa senhora. Eu apanhei até a idade de uns 9 anos. Engraçado, meu pai nunca me bateu. Agora, minha mãe, às vezes, me bateu, mas não foi por causa de arte, não, porque minha irmã tinha um sobrinho, que era filho dela, e às vezes eu vendia geladinho, quando chegava em casa, queria brincar, aí eu tinha que olhar a criança, e eu não queria olhar ele. Aí, às vezes, eu apanhava para poder olhar ele. Como é que chama esse sobrinho? É o Wesley. Hoje tá grandão, né? Tá, ele tem 38 anos, né? A diferença nossa de idade não era muito, não. Me diz uma coisa aqui, é só curiosidade mesmo. Essas mães que tinham muito filho, acostumavam de, quando pegava um, juntava os outros, falava, fica na fila aqui, quem ri apanha. Lá na sua casa era assim também? Não, lá, se ri, apanha. Lá até a gente teve muito esse negócio de apanhar, não. Mas na realidade eu sou da época ainda que quem tinha 9 filhos, igual a minha mãe tinha, era pouco, né? Porque naquela época o normal era 15, 16, 18, 20. Principalmente quando você ia pro lado aqui de Niquelândia, se você ia na fazenda lá, quantos filhos você tem? Eu tenho 16. Eu conheci um homem que tinha 28. 28 Nossa filhos. Senhora. Era muito. O nome dele chamava Manelão. Então, assim... 28 filhos? 28, né? Hoje não. Com a mesma senhora? Com a mesma esposa? Sim, a mesma esposa. Engraçado que era tudo criado ali, o próprio marido era o parteiro. Meu pai pegou 5 irmãos meus, meu pai mesmo fez o parto, né? Meu Deus. Então, assim, naquela época o pessoal mesmo fazia o parto ali. Era normal, né? O povo sofria muito, né? Era assim, o povo sofrido, mas um povo mais amoroso, era muito interessante, né? O camarada tinha que aprender muita coisa na vida. Na realidade, a gente tem que adaptar a cada região, e a época tem um tempo de adaptar, né? Hoje, por exemplo, eu costumo brincar muito que você tem uma criança, e quando a criança já arrebenta a bolsa que a criança nasce, aí você já quer entregar para o governo. Qual creche que esse menino já vai ficar? Não quer cuidar. É verdade. Então, assim, as coisas vão mudando e o ser humano tem que ir adaptando, né? Na sua vida, você passou vários momentos da sua vida. Qual foi a maior decepção que você teve? Assim, na época de jovem. Você serviu o exército, não? A maior decepção da minha vida foi que para mim poder tentar entrar no exército, eu fui para Goiânia, me registrei em Goiânia e disse que não tinha filho nem nada. E o meu maior sonho era entrar na 3ª Brigada, ali no 42, né? Infantaria. E ao que eu cheguei lá, ainda fui mais além. Eu fiquei, nós era 10 mil homens, eu fiquei entre os 28 e fui ser a polícia do exército, que é a PE. Né? Só que com 28 dias que eu estava lá, o comandante me chamou, quando ele puxou minha ficha, ele já descobriu que eu tinha 2 filhos, né? E aí ele perguntou por que eu não tinha falado a verdade, que aquilo poderia dar até problema para mim. Aí eu disse a ele que eu tinha um sonho de servir o exército, que ele falou assim, mas às vezes Deus reserva sonho melhor para você. E aqui a gente não tem condição de pagar um salário para você poder sustentar a sua família. Então, você vai ser dispensado. E uma decepção que depois foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque aí eu fui tocar a minha profissão e hoje, graças a Deus, tudo que eu tenho, primeiramente Deus, depois é uma profissão de pintor que me deu. E é interessante quando você fala isso, que fala em Deus dessa maneira, o livro aberto é isso, é uma Bíblia aberta. Sua mãe era religiosa ainda? Sim, tanto faz minha mãe como meu pai, né? Todos. Sempre... Eles eram católicos? Católicos. E engraçado, rezava o terço em casa? Rezava o terço, rezava a oração do Divino Pai Eterno, né? Ia para a Trindade? Não chegou aí não, ia para o Muquem naquela época, né? E até eu fazia a oração do Divino Pai Eterno, hoje eu não dou conta mais.
Muquem vocês iam a pé, não? Eu nunca fui, não. Não, Eles mas iam ia eles iam a pé. né? Ficava nas barracas lá. Sim. Beirando o rio. Eu fui no Muquem 2 vezes. 2 vezes. Muquem, para quem não é daqui, é uma cidade que fica depois de Niquelândia. E o pessoal sai de Niquelândia e vai a pé, aliás, da região toda, né? Dia 15 de agosto é o dia de Nossa Senhora da Abadia, que é o dia que fazem a festa lá. A grande festa. Uma das grandes, um dos grandes templos que tem no estado, né? Sim, Muquem é uma muito grande festa. lá hoje. Igual a festa Trindade, né? E nessa época que você morava na roça ou ia passear na roça, o que você gostava de andar a cavalo? Já chegou a andar de cavalo muito? No pelo? Já andei muito de cavalo, mas toda vez que a gente ia, eu ia mais para a roça na época de férias, né? E assim que a gente ia, eu ia para ajudar meu pai. Eu ia para ajudar meu pai a capinar o milho, capinar o arroz, capinar o feijão. Eu sempre, nas férias, eu sempre tirava 10, 15 dias para poder ajudar meu pai na roça. Porque meu pai, sempre, muito simples, ele precisava muito da ajuda dos filhos. Então, sempre que a gente ia para ajudar ele. Um exemplo que o seu pai te deixou, você fala muito do seu pai com orgulho, eu sinto que você fala assim com orgulho do seu pai. Qual o exemplo que você traz dele? Honestidade. Honestidade. Meu pai, ele falava com você que ia te pagar tal dia, no dia você podia ir lá que você recebia. E as pessoas que me conhecem sabem. E se eu fizer um compromisso com você, no dia você recebe. Não é depois, nem nada. Às vezes você recebe antes, mas depois daquele dia não, sempre é no dia. Isso aí a gente pega de berço e a gente parece que isso está na sua mente, está no seu coração, está na sua maneira de ser e de viver. Isso aí eu aprendi com ele. É claro que meu pai tinha algumas coisas que eu não aprendi com ele, foi pro lado da bebida. Mas algumas coisas boas da vida que ele sempre teve, foi isso aí, eu aprendi muito com ele. Hoje, se você pudesse falar com ele, qual agradecimento você faria a ele? O agradecimento? Primeiro é dizer a ele a maneira simples que ele criou nós, mas ele criou nós sempre deixando a gente escolher aquilo que a gente queria ser, né? E através da simplicidade dele, mas da honestidade dele, aquilo entrou dentro do nosso coração e a maioria de nós irmãos é dessa forma, puxou muito esse lado dele. Eu acho que às vezes fala, não, filho puxa muito sim, tanto faz o pai como a mãe. E a gente que tem filho ali, você sabe a maneira de cada um é. Por exemplo, eu vejo as minhas meninas nessa forma de ser correta, de pagar as coisas certas, de não ter dívida. Eu vejo que elas puxou tanto faz eu como a mãe delas nesse sentido. Isso é importante. Uma comida que te faz lembrar a sua infância, que a sua avó fazia, que a sua mãe, suas tias fazia, que você gosta até hoje ou gostava muito? A comida que eu gosto muito, cara, se eu te falar, você vai até... Arroz, feijão e ovo. Mas é bom, né, rapaz? Um arroz, um feijão... Eu gosto de feijão preto. E você gosta dele pagão também? Gosto. Eu gosto de feijão pagão com ovo. Sabe o que a gente fazia muito lá em casa? Fazia o casadinho, arroz e feijão, porque não tinha outra coisa para comer. aí já colocava o feijão na panela de pressão, que estava quase cozido, já colocava o arroz também e estava pronta a comida. Mais um doce que te lembra a infância. Doce de mamão, porque pobre comia mais era doce de mamão, porque tinha mamão em tudo quanto é lugar, você pegava o mamão, raspava ali e já fazia o doce de mamão. Sua mãe fazia o doce de mamão? Doce de mamão e arroz doce, né? Fazia muito. Essas comidas te lembram a sua infância. Sim. Você hoje tem seus netos, e os seus netos vão assistir esse vídeo um dia. Qual será a mensagem hoje que você deixa a eles? A mensagem que eu deixo a eles aos que seus netos. A gente vive de época. Claro que a época hoje mudou, porque quando você falava do passado, por exemplo, uma televisão que está aqui atrás de nós aqui, a gente às vezes tinha que andar 10 quilômetros para poder assistir uma televisão e assim mesmo era uma caixa, que você via lá, uma imagem ruim demais, né? Então hoje o que eu deixo para meus netos, que hoje é fundamental que a criança possa, cada dia, tentar aperfeiçoar muito na área da educação, modernizar na área da internet, porque senão ela fica para trás, né? Assim, eu tenho 49 anos, tá ali um amigo nosso, vereador também, que acabou de chegar no estúdio, que é o Eri Rosa, ele sabe disso. Eu estudo até hoje, assim, Tem que estudar. E
E por mais depois você ficar adulto, a vida da gente é uma outra forma de viver, mas mesmo assim, cada dia quem me conhece, eu tento me transformar em todo sentido. Os netos meus que estão me vendo aqui, se eles me vissem 10 anos atrás, eles não me conheciam, porque 10 anos atrás eu era um cara careca completamente diferente. E eu venho tentando me modernizar e adaptar o dia a dia que vem surgindo aí na nossa vida. E você falou com a simplicidade que faz a gente voltar. Quem está vendo esse vídeo, igual eu estou aqui de frente com você, faz a gente voltar a nossa vida também. Eu vou pegar uma caixa de papelão, aí eu peguei um pedacinho de madeira, coloquei e pendurei a camisa lá. É o que tinha, né? Protegia, né? É o que tinha. Quando você fala do quichute, as pessoas não sabem nem o que é quichute. Quando você fala das brincadeiras, bete é algo que as pessoas nem vão saber, né? O bete veio do beisebol, né? Hoje é o futebol americano, beisebol, né? Que o pessoal joga a bola, o outro tem que dar uma raquetada. Mas eu fico muito feliz. Nós poderíamos ficar aqui o dia todo falando e tudo. E hoje nós sabemos a realidade que você é. Você é um grande legislador, um representante do povo. E eu quero te agradecer muito por você ter vindo, estar comigo no Livro Aberto. Contar a sua vida, a sua história. Você não sabe o tanto que engrandece ao nosso canal. Muito obrigado por você ter vindo, meu irmão. Obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço, Bento, esse convite, a gente estar aqui no Livro Aberto, né? Na realidade, se eu fosse contar tudo, né? A gente fosse falar de política, de tudo, eu acho que a gente ficaria aqui uns 2 dias falando, né? Mas já que a gente está finalizando, eu agradeço muito a Deus. E a única coisa que eu, Domingos Paula de Souza, pedi para Deus foi que ele me desse uma profissão de pintor. Isso ele me deu. E depois as coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida. E tudo que Deus coloca na minha vida, eu peço a ele, Senhor, me dá capacidade de poder realmente desenvolver. Se o Senhor achar que eu não vou dar conta, não coloca na minha vida, não. Quando eu tive a oportunidade de ser o presidente do Poder Legislativo, que a gente ficou sabendo isso aí praticamente quase um ano antes de eu assumir, e depois a gente fez a antecipação da eleição lá, eu fiz essa conversa com Deus. E assim, tinha uma desconfiança muito grande em relação ao meu nome. O pessoal fala, o cara que fala errado, o analfabeto, não sei o quê. Mas só que eu tenho uma coisa que muita gente, às vezes, não tem. O cara que é estudado, o cara que é instruído, não tem. Eu tenho coragem para poder trabalhar. Eu chego cedo, eu trabalho até o que for preciso. As pessoas que estão do meu lado, eu dou oportunidade para poder apresentar a sugestão. Aqui que dá para fazer, eu acato. Aqui que não dá, eu não acato. E outra, meu amigo, se eu puder ajudar, quem está do meu lado, eu ajudo. Se eu não puder, eu não atrapalho, não. Então, assim, hoje a gente tem uma grande gestão no Poder Legislativo, onde a gente trabalha ali de portas abertas para atender todo o segmento. Não importa a pessoa que ali vai, se é um doutor, se é um juiz, ou se é aquela pessoa simples lá do bairro, eu atender da mesma forma. Então, assim, essa é a forma que eu penso que tem que ser uma gestão, é a forma que eu penso que a gente tem que transformar uma cidade igual a gente transformou o Legislativo Anapolino, e eu tenho certeza que quando a gente sair dali, a gente vai deixar um legado dentro do Poder Legislativo. Muito obrigado ao Dominguinhos do Cedro. Você que sempre esteve comigo, você viu, não tem mensagem maior do que essa que o Dominguinho falou. Ele, em síntese, ele disse, quem decide erra, quem não decide já errou. É só você fazer o TBC, né? Todos os dias de manhã. Tira a bunda da cadeira e vai em frente que você vai vencer. Obrigado, meu irmão. Obrigado por vocês terem tido aqui no Livro Aberto. Obrigado ao Sigma, obrigado ao Lucas, obrigado a toda a equipe aí. Você, dos 7 minutos, sempre comigo. Fiquem na paz e a gente volta ainda hoje falar com outra pessoa que é de suma importância para o crescimento da nossa cidade. Seja ela na educação, na saúde, enfim. A gente fala aqui no Livro Aberto com pessoas que vão ajudar você e eu a crescer. Muito obrigado.